Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais uma live do portal Suno Notícias. Eu sou Carlos Cauto, sou editor do portal Suno Notícias e estamos aqui ao vivo, como todas as noites, às 19 horas em ponto, para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Hoje, quarta-feira, dia 31 de março de 2021, acabou março, minha gente. Estamos aqui ao vivo no YouTube e no Instagram e hoje temos um convidado especial, direto do Espírito Santo, nosso querido Luan Sperandio, da Apex Investimentos. Muito bem-vindo, Luan, e Apex Partners, desculpa. Muito bem-vindo, Luan, e muito obrigado por estar conosco. Olá a todos, obrigado aí pelo convite, Carlos. Estou muito feliz aqui de estar com vocês, espero contribuir aí para o debate, para a análise de março. Março que foi um bom mês, né? Finalmente, né? Depois de um janeiro muito difícil, fevereiro difícil no mercado acionário também, março deu um respiro aí, 6% na bolsa, então hoje vai ter pizza. Pois é, vamos que vamos festejar, vamos comemorar este março, né, que finalmente dá um pouco de alegria para os consumidores, assim, para os investidores. Gente, aqui no Instagram, eu tô vendo aqui, galera, já tá reclamando um pouco do Instagram, caso tenha problemas nos últimos dias, infelizmente a plataforma demonstrou instabilidade, caso tenha problema, a gente tá aqui no YouTube também, é só passar lá no YouTube se tiver alguma coisa, algum probleminha com a plataforma. Então, o áudio no Instagram tá bom aí? Me parece que esteja bom. Agora, eu peço para o nosso público sempre dar uma olhada e também para o nosso Ronald Fenômeno conferir se está tudo certo no áudio e no vídeo, mas também peço para o nosso público sinalizar para a gente tudo certo no áudio e no vídeo. Iniciando, então, antes de tudo, galera, aqui dando boa noite aqui, a galera do Brasil inteiro, o Alexandro Silva, o Felipe Nova, o Paulo Coimbra, todo mundo, a Maria Rosiane também, boa noite a todos. Então, vamos que tem gente aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, boa noite para a galera de Pelotas, tem gente de Mirassol, de São Paulo, o Luan, que está conosco, do Espírito Santo, né, Luan? Então, Luan, conta um pouco para a gente, né, você é o editor-chefe da Apex, e também é responsável, né, do research político aí da casa. Então, conta pra gente o que a Apex faz, quais são os setores onde vocês atuam. Perfeito, Carlos. Então, a Apex Partners, ela surgiu em 2013, a gente tem um propósito de desenvolver o mercado de capitais do middle market no Brasil, né? Então a gente hoje atua no Espírito Santo, mas é um MVP, né? Então nós temos toda uma parte de assessoria de investimentos e soluções financeiras, que aí temos a primeira equipe de wealth management, né, que é os investidores que têm carteiras e tickets muito altos. Temos uma parte também de corporate, né, que é focada em PJ, né, rentabilização aí, investimentos, balanços, de pessoas jurídicas também. Temos a parte aí, né, natural aí de asset allocation, né, que são investimentos que estão no início aí, investidores que estão no início aí da sua jornada. Mas isso é um tradicional de uma casa de investimentos, de certa forma, né? Embora nós tenhamos diversos diferenciais. Mas também temos uma área de finanças corporativas, né, M&A, e temos uma área de investimentos alternativos, né, para diversificação e descorrelacionamento de portfólio. Então tem toda uma parte aí de private equity, venture capital, somos a casa que lidera esse aspecto do Espírito Santo, e também temos uma área muito forte de real estate, que a gente também está liderando esse aspecto aqui em Vitória, no Espírito Santo, e já estamos avançando aí para outras áreas do estado. Mas o Espírito Santo só é um MVP, né? Vocês vão ouvir muito falar aí da Apex nos próximos anos, que a gente vai expandir forte para outros estados. Muito legal, muito legal. Então, parabéns pelos resultados já obtidos e vamos lá com o futuro, né? Que o futuro justamente é dos empresários, dos sonhadores e das pessoas que mandam bala nas realizações. Deixa eu perguntar, fiquei curioso agora. O que vocês têm no departamento de investimentos alternativos? Vocês trabalham também com criptomoeda, investimentos desse tipo ou tem outro tipo de atividades? Não. Então, investimento criptomoeda, a gente tem a partir de fundos, né, porque a Apex ela é vinculada ao BTG Pactual, mas em relação à parte de investimentos alternativos, são três áreas, né? Private Equity, né, que é investimentos aí
em empresas já mais maduras, mas que têm grande potencial de crescimento. Venture Capital, que são investimentos em startups. Nós temos uma equipe que faz toda a análise de track record, de análise de cenário, valuation, para identificar as melhores oportunidades de empresas que a gente vai atuar. E nós também temos uma área de estruturação e distribuição, né, de valores imobiliários, que aí, no caso, é uma oferta privada de investimentos de real estate, né, investimentos imobiliários. Então, a gente estrutura todo esse segmento para identificar boas oportunidades e apresentar para investidores também. Perfeito, perfeito, ótimo. Então, quem quiser saber mais, é só procurar na internet Apex Partners. Tem aqui no Instagram também, perfeito. apex.partners e @APX Investimentos. Ótimo, então está feito aqui a indicação para a Apex. Vamos para as notícias de hoje, então, que hoje temos muitas coisas para comentar com vocês, e você sabe, o tempo é muito pouco, e a Dani Poderosa, nossa chefe aqui da parte de vídeo, sempre muito brava, se a gente estourar o nosso tempo, corta as nossas cabeças. Vamos lá, então, iniciando com a Cogna. A Cogna teve um prejuízo de 589 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Temos o iFood também, que prorrogou medidas de apoio a restaurantes por mais 15 dias. Temos também a Ryzen, que contrata bancos e pode realizar um dos maiores IPOs da B3, e a dívida pública do governo atingiu 90% do PIB em fevereiro. Então, muitas notícias para comentar com o Luan, iniciando pelo resultado da Cogna. Depois a gente passa para a Ryzen, que são as duas empresas que hoje deixaram os investidores mais intrigados. A Cogna, porque teve um prejuízo líquido ajustado de 589 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, revertendo lucro de 51,6 milhões de reais registrados no mesmo período de 2019. No consolidado de 2020, ou seja, no total do ano, o déficit, né, o prejuízo, melhor, foi de 907,4 milhões de reais, quase um bi de prejuízo para a Cogna, e no ano anterior, né, em 2019, o lucro tinha sido de 771 milhões de reais. Então, um resultado muito negativo, né, foi o pior desempenho operacional da história da empresa, que obviamente foi impactada pela pandemia, porque sabemos que a Cogna é uma gigante do setor de educação e foi um dos setores mais impactados durante esta pandemia do novo coronavírus. Os maiores gastos... Eu acho que tem uma questão específica e importante de Cogna, que é falar que muito antes da pandemia ela já vinha de resultados fracos, né? Já tinha dificuldades muito fortes dentro da empresa, investimentos ruins, atraso na divulgação de balanços, que é algo muito grave, problemas de governança. Então, assim, a pandemia ela piorou muito a situação da empresa, mas que antes já não era fácil, né? Com certeza, não, a Cogna já veio ter um histórico assim de resultado fraco de gestão, que conseguiu alocar muito mal, muitas vezes, né? A alocação de capital foi, umas vezes, bastante ruim mesmo, e teve problema também de gestão, vamos dizer assim, inconcebíveis, como divulgar os resultados atrasados. Se não me engano, isso aconteceu no começo de 2020, né? Não sei se eu estou enganado com a época, mas se não me engano, foi os primeiros trimestres de 2020. Obviamente, ou era o quarto de 2019, o resultado era o primeiro de 2020, né? Agora, o que acontece? No resultado contábil, o prejuízo da Cogna em 2020 foi de 4 bilhões de reais por causa da baixa dos ativos da Croton. A saber, a Cogna é a holding que controla, né, a Croton, a saber, e outras empresas, né? E a receita líquida da empresa no quarto tri de 2020 foi de 1,64 bilhão de reais, recuando 14,9% na base anual, enquanto a receita no consolidado de 2020 foi de 5,8 bilhões, queda de 16,1% em relação a 2019. Agora, Luan, é óbvio que parte desse retrocesso, né, parte dessa queda, desse prejuízo, foi devido à redução do número de alunos, né, especialmente no ensino presencial, diminuíram 28,6%, mesmo assim o ensino digital, no final das contas, avançou 17,8%, chegando a 540,6 mil alunos, né? Mas teve problemas também das provisões, porque a Cogna já está aguardando uma série de inadimplências, né, por parte de, pelo menos, uma porcentagem
dos seus alunos, né? Então já colocou provisões do lado. Qual que é a sua visão sobre a Cogna como empresa e qual que é a sua opinião sobre o setor de educação? A Cogna é só um dos grandes grupos de educação privada no Brasil, né? Todos sofreram no passado, podemos dizer que a Cogna foi que sofreu mais a setor do campeonato, né? Mas qual que é a sua opinião, então, sobre a empresa e sobre o setor de educação particular no Brasil? Perfeito. Acho que, inclusive, hoje é um excelente dia para comentar Cogna não só pelo resultado do balanço, mas porque o research do BTG Pactual atualizou o target da empresa também, né? Hoje, né, eles estão analisando, né, a recomendação para a empresa neutra, mas assim, existe muita expectativa para reestruturação de todo o processo de reestruturação da empresa, né? E tem muitos investidores que a gente vê no mercado, a gente aqui na APX Investimentos, nós conversamos semanalmente com gestores, tem muita gente apostando na empresa nesse ponto de virada, mas é uma questão aí de médio e longo prazo, né? E aí, acho que o target do BTG, ele é muito pessimista, né? A gente tinha ali uma expectativa de nos próximos 12 meses chegar a R$ 5,40, 5,40 por ação, né? E isso foi revisado para R$ 4,00. E aí, se você for olhar hoje, né? Hoje ela foi bem na bolsa, né? Pois é. Mas apesar de ter ido bem, ela já está no patamar aí de quase R$ 4,00, R$ 3,98. Ou seja, isso. A cotação atual dela está justamente aí no mesmo patamar praticamente da cotação do target que o BTG está vendo na empresa. Então, assim, se a recomendação é neutra, né? Mas a médio e longo prazo aí é um investimento só para médio e longo prazo se você confia na reestruturação da empresa. Mas o setor educacional é um setor com muitos desafios, né? Como a pandemia afetou muito, né? E, enfim, acho que investimento a gente tem que analisar sempre o custo de oportunidade, né? Lógico que o investidor que tem mais apetite a risco pode estar ali interessado na Cogna, dentro dessa tese aí de ser uma fênix na bolsa, de reestruturação, mas acho que é sempre válido pegar e olhar dentro do stock pick, né, escolher os melhores ativos de gestão, talvez tenha outras oportunidades mais interessantes no mercado no momento e, especialmente, né, menos arriscadas. Pois é, porque de fato a Cogna, como você justamente falou, né, ela já vinha de um problema de gestão antecedente e o coronavírus só piorou, né? A Cogna também tem um problema grande que são todos os campi que a empresa tem Brasil afora, e isso obviamente acaba deixando isso o balanço pesado, porque os campi não estão sendo utilizados durante essa pandemia, mesmo se aumentou. Passivos, né? Exatamente, são passivos. E em um momento como esse, é difícil vender ativos imobilizados como infraestruturas, né, gigantescas, são os campi, no Brasil inteiro por um preço razoável. Né? Por isso também e ainda tem um fator de risco político também, né? Porque assim, no passado, a empresa ela foi muito beneficiada por programas de bolsa estudantil governamentais, como o FIES. E como foi esses programas, eles, diante da dívida pública, que é um tema que a gente vai falar aqui, né, foram reestruturados diversos programas sociais, entre eles o FIES, né, isso já no governo Temer. Então não é algo de hoje, mas é difícil você ter uma expectativa de que vai ter algum programa governamental que pode pegar e impulsionar também a empresa. Então, questão de oportunidade política fica bastante complexo também, que foi o que, em larga medida, alavancou os resultados da empresa na última década. Com certeza, né? Inclusive o FIES é um problema também para as contas públicas, porque o nível de inadimplência não faz não para de subir, né? Então, de extremamente alto. Exatamente, então é uma bomba que foi deixada como herança nas contas públicas do nosso Brasil, né? Vamos ver então o que a Cogna vai fazer nos próximos meses, né, nos próximos anos. Agora, última pergunta para terminar com a questão do setor de educação como um todo. Como você falou, o setor de educação no Brasil, em particular, tem muitos desafios, mas o Brasil é um país jovem. Um país que precisa educar os seus trabalhadores, então a demanda para a educação formal, né, para a educação superior é cada vez maior, né? O que você acha, no médio e longo prazo, uma empresa de educação bem tocada, Cogna ou outros grupos também que temos no Brasil, poderia ser um investimento interessante para quem quiser manter a ação por um período razoável de tempo, claro, com todas as variáveis do caso, mas você acha que é um setor que promete ter um retorno interessante no médio e no longo prazo? Eu acho que sim,
mas especialmente se você estiver olhando os setores aí, cursos, porque, por exemplo, cursos de tecnologia, programação, exatas, são cursos em que o capital humano no Brasil existe muita demanda, né? Você pega, por exemplo, o setor de startups, né? A boa parte dos setores de startups estão precisando de de profissionais de tecnologia para alavancar a produtividade, e são profissionais que ainda têm escassez no mercado no Brasil hoje, né? Então, assim, algum investimento específico nessa área, né, a gente já tem visto uma tendência mundial aí, em Harvard a gente vê isso, Oxford, e é uma tendência que já tem começado aqui no Brasil, e acho que a médio prazo isso vai ser a nova tendência, que são cursos de graduação muito focados na prática, né? Então, criação de laboratórios, de orientação ali direta, enfim, com o professor e com empresas, né? Então, assim, algo nesse sentido eu vejo com muito bons olhos, mas aí tem que ver como que vai ser a reestruturação da empresa, da Cogna em específico, né? E se as empresas aqui no Brasil do setor educacional elas vão abraçar essa tese que a gente já tem visto fora. Perfeito, perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer com a Cogna e com suas colegas barra concorrentes, né? Vamos falar de outra empresa também que deixou os investidores nesta quarta-feira bastante intrigados. Deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui sobre esse ponto. A narrações perguntando a receita da Cogna está mais concentrada na região sudeste, me parece que sim, né? Se não me engano, tem a Estácio também que faz parte do grupo, se não me engano, tem alguma coisa também indo para o Nordeste. Tem também lá no Espírito Santo, né, Luan? A Estácio tem campos no Espírito Santo. Então, sim. Inclusive, o pessoal dos comentários aqui não perdoa, né, o Carlos? Alguém falou Cogna é 15, o outro respondeu 15 centavos, né? Já começou a batalha das cotações. Lembrando que aqui nessa live, eu e o Luan estamos aqui para fazer apenas comentários jornalísticos, não estamos aqui para dar nenhum tipo de indicação de compra ou de venda de ativos. Para isso, temos nossos analistas que são credenciados e qualificados e estão lá no nosso site, suno.com.br. Deixa eu mandar um alô aqui para Uberlândia, do Joel Naves de Brito. Alô, Uberlândia, Minas Gerais, adoro aí para voltar lá para o Triângulo Mineiro, e temos também tem Barbacena também, Minas Gerais, temos o nosso público mineiro sempre fiel aqui, e também o grande professor Alexandre Cabral, que sempre visita a gente e reafirma o nosso convite para participar das próximas lives, logo o professor Cabral voltar 100% nativa, o professor que está se recuperando do coronavírus, melhoras para o nosso queridíssimo professor Cabral. Vamos passar para a segunda notícia, que o nosso tempo já está se esgotando, daqui a pouco a Dani Poderosa vem reclamar. Vamos falar da Ryzen, que contratou bancos e poderia realizar um dos maiores IPOs da história. A Ryzen, que lembramos, é uma joint venture entre a Shell e a Cosan para os biocombustíveis e já começou a contratar um sindicato de bancos de investimentos para seu IPO, para sua oferta pública inicial, né, sua abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo. A abertura de capital da Ryzen é uma das mais esperadas pelos investidores por conta do porte da empresa, né, e estaria prevista para metade do ano, por volta de junho ou julho, dependendo das cotações do mercado. Um dos bancos desse consórcio, desse sindicato, é o BTG Pactual, que é coordenador e líder, né? Depois temos o Citi, o Credit Suisse e o Bank of America. Vamos ver o que vai acontecer com a Ryzen, mas o grupo hoje vale cerca de 90 bilhões de reais, segundo as avaliações feitas pelo consórcio de bancos. Luan, o que você acha da Ryzen? O que você acha dessa empresa de biocombustíveis que de fato cresceu de forma muito rápida nos últimos anos, né? E o que você acha dessa ideia da empresa ir para a Bolsa num momento como esse? Perfeito. Bom, primeiro, acho que a gente está tratando aí de um ativo que tem 120 bilhões de receita. Aqui no Brasil só vai estar atrás aí do faturamento de Petro, Vale e JBS, né? Então, assim, e essa é a parte que é a menina dos olhos de ouro, assim, né? Da coroa, né? E acho que outro comentário interessante também é que é um ativo que está aí muito ligado em um momento em que a gente fala cada vez mais aí da importância do ESG, né, que tem a parte aí, a vertente de atuação no setor de bioenergia,
Mas, assim, acho que importante destacar que já se fala no IPO da Rising já tem tempo, né? Já foi cancelado e adiado várias e várias oportunidades. Então, assim, verificar como que vai estar o mercado acionário, que está sendo falado em ser meados da metade do ano, né? Sim. Junho, julho, etc. Então, assim, a gente tem que ver se o mercado acionário vai continuar performando bem lá, porque a IPO não é para acontecer na baixa, né? Justamente quando há muito otimismo e tal. E assim, se a gente tiver mesmo uma retomada econômica vigorosa, né, em maio, junho, julho, então pode ser aí um bom momento para a empresa para consolidar um projeto antigo já da organização, né? Pois é, né? Mas agora, a questão é, a gente está vendo muitos IPOs na Bolsa, muitas vezes, como você falou, nem sempre dão certo, a própria Ryzen já foi e voltou algumas vezes. Agora, o que você acha, nesse momento, com a situação econômica tão complicada no Brasil, essa incerteza, até política que temos lá em Brasília, a gente poderia chegar em meados do ano com uma situação mais periclitante, vamos dizer assim, nos mercados, e a Ryzen não conseguir alcançar o preço, né? Vamos pôr uma faixa de preço assim, vamos supor que fique no piso ou não fique um preço interessante. Seria possível que depois tenha mais uma tentativa abortada de IPO, ou você acha que dessa vez vai porque tem que aproveitar o juro baixo e depois a gente tem risco de... Acho que o cenário macro é o mais essencial, né? É o ponto mais relevante dentro dessa análise. Mas eu acho possível sim, que mesmo o mercado acionário performando bem, a gente ainda está em um ano de muitas incertezas, né? Tinha muita gente que achava que dezembro, não, a pandemia acabou, agora 2021 vai ser diferente. Nós ainda temos muitas incertezas. Por exemplo, os índices de confiança do empresariado e do consumidor aqui, que é a gente que trabalha com fluxo de caixa das empresas, a gente vê PJ segurando muito investimento, por exemplo, porque o índice de confiança é baixo. O índice de confiança do consumidor despencou quase 20 pontos nos últimos 45 dias. Então, assim, é um cenário muito desafiador. Um outro dado, quase 50% dos brasileiros acham que não vão ser vacinados em 2021. Né? E isso impacta também nesse cenário. Mas também pode ser algo positivo, se a gente tiver um programa de vacinação em massa, que é a melhor reforma que a gente pode ter nesse momento, isso pode surpreender de forma positiva também. Mas eu não me surpreenderia se a empresa fosse mais cautelosa e adiasse, ainda mais porque assim, é um IPO para ser um dos maiores da história da B3. Então, a gente não está tratando aqui, a gente vê muito IPO aí, que talvez não seja tão interessante entrar e etc., né? Mas um IPO desse tem que estar o momento perfeito aí, eu entenderia completamente se a empresa continuasse com bastante cautela frente ao atual momento. Com certeza, não, um IPO como esse tem que sair redondinho, porque senão vai ser um problemaço, né, para todo mundo, para a empresa, para quem organizou, né, e para os investidores também. Então, o IPO tem que ser, de fato, só pode ser sucesso, não tem outra opção, né? Vamos para a nossa terceira notícia de hoje. Deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui na área. Deixa eu ver aqui se tem perguntas ou dúvidas sobre sobre o IPO da Ryzen. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos passar então para a terceira notícia de hoje, dívida pública do governo federal. Acabando o tempo, hein? Tá acabando o tempo, Dani Poderosa vem com tudo daqui a pouco. Dívida pública do governo federal chegou a 90% do PIB em fevereiro, 6,74 trilhões de reais, uma bagatela que é exatamente 90% do PIB. Em janeiro tinha sido 89,4% do PIB. O Brasil já teve seu melhor momento na série histórica, que foi em dezembro de 2013, quando a dívida pública do Brasil chegou a 51,5% do PIB, né? Mas era outra era geológica, podemos dizer assim, né? Passou tanto daquele tempo que nem lembramos mais, né? Agora, a dívida pública, sabemos de sua importância, né? Especialmente no caso das agências classificadoras de risco, para classificar, para dar uma Vão vir para o Brasil, né, nas próximas semanas, tá? A gente pode ter data revisada aí, porque está com perspectiva negativa, inclusive.
Exatamente, porque não é somente a dívida pública, é o contexto, né, da situação macroeconômica do país que está se deteriorando, não somente por causa da pandemia, mas também, por exemplo, por uma certa irresponsabilidade fiscal que o Congresso, pelo menos, está demonstrando, é diante de ontem a decisão de aprovar um orçamento totalmente descabido que poderia levar o país a ter de novo, tomara que não, pedaladas fiscais. Qual que é a sua opinião sobre as contas públicas do Brasil, Luan? E você acha que poderíamos ter uma crise fiscal nos próximos meses ou anos? Vamos lá. Não, a gente já está em crise fiscal. Começa por aí. A gente está em crise fiscal desde 2014, quando nós paramos de ter superávites fiscais e desde então estamos completamente incapazes de gastar menos do que a gente arrecada. E a gente vem acumulando déficits primários desde então. E isso impacta totalmente investimentos, né? Estabilidade da dívida pública, etc. Hoje, se a gente tem uma Selic aí, a gente está com tendência de alta, né? Mas se a gente tem uma Selic que está apenas em um dígito, é justamente porque nós fizemos diversas reformas estruturais que buscaram tentar equilibrar a dívida pública, mas a tendência dela continua de alta. Por exemplo, a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve teto de gasto, mas a reforma da Previdência, ela não cortou gasto, ela só diminuiu a velocidade de aumento do gasto, que era exponencial, e aí a tendência ela reverte um pouco. Mas a gente vai continuar aumentando a dívida pública. E assim, agora, depois dos gastos da pandemia, segundo um estudo do IFE, né, o Instituto Fiscal Independente do Senado, a gente vai continuar tendo déficits fiscais até 2033, ou seja, vão ser 2 décadas de déficit fiscal e vai ficar difícil estabilizar a dívida pública. A gente teve uma reforma importante que foi a PEC emergencial, mas a proposta dela era muito mais ousada do que foi aprovado, né? Ela foi muito desidratada. Inclusive, quando ela foi proposta lá em novembro de 2019, ela tinha ela tinha gatilhos muito mais impactantes para um cenário fiscal que era menos desafiador do que a gente tem agora. Então, assim, o Congresso parece que ainda não entendeu a gravidade da situação do problema. E nós temos aí um cenário extremamente complexo, né? A aprovação aí do orçamento completamente fictício, considerando para bancar emendas parlamentares aí, desconsiderando despesas obrigatórias, inclusive da própria Previdência, né? Hoje nós tivemos uma melhoria um pouco dessa situação, né? Foram retirados aí 10 bilhões de reais dessa conta fictícia, então a gente abriu mão de 10 bilhões de emendas, mas ainda assim a gente continua no vermelho, e eu acredito que a gente deve ter aí governo mandando PL, né, um projeto de lei para fazer realocações dentro do orçamento que foi aprovado. Provavelmente o presidente Bolsonaro, na semana que vem, quando ele receber o projeto que foi aprovado, ele deve fazer alguns vetos, né? Então a gente deve ter aí um orçamento um pouco mais factível do que foi aprovado. O que foi aprovado não é factível, não tem como executar, né? E aí o grande problema é furar a nossa regra fiscal, né, o teto de gastos. Pois é, né? O Congresso Nacional se demonstra mais uma vez que está em Marte, né? Enquanto o mundo está aqui na Terra, né? Então, de fato, é incrível como a essa altura do campeonato ainda não entenderam a situação gravíssima que as contas públicas estão. O dólar está lá para contar para a gente como o mundo está vendo a economia brasileira, os juros futuros também. Inclusive, como é que eles estão trabalhando com juros futuros com essa situação aí na Apex? Aproveitando a oportunidade de renda fixa, né? Ótimo. Boa, ótima resposta, simples assim, né? Aproveitando a oportunidade. Não tem mais muito o que falar, é isso. Aproveitando aí esse cenário de tendência, mas eu acredito que a gente ainda deve ter uma melhoria de cenário dentro desses gastos, né? Acredito também, né? Muita gente tem falado aí, não, porque o governo é populista, etc e tal, que é um adjetivo, né, chamado governo. Mas se você for ver, foi adiado o auxílio emergencial durante 3, 4 meses, poderia ter feito uma crédito suplementar desde janeiro, e além disso ainda conseguiu alguma contrapartida que não foi das melhores, a PEC emergencial, porque ela não vai gerar impacto, não vai disparar gatilhos de imediato. O primeiro gatilho que ela deve disparar está previsto para 2025, a depender do andamento aí da dívida pública, mas foi aprovado uma sinalização importante de responsabilidade fiscal, pelo menos aí a médio prazo.
Então, assim, não vejo o governo como irresponsável completamente, como muita gente tem pintado, não, mas é para tomar muito cuidado e acho que o Congresso tem que entender, tem que abrir mão das emendas que eles inflaram no orçamento, para a gente ter um orçamento factível e, enfim, isso vai impactar, já está impactando no juro futuro, né, Com mas vai certeza. impactar em aumento de Selic Ainda também, mais. já Sim. tem acontecido. Não, com certeza. Não, concordo com você, né? O governo, por quanto possa ser taxado de populista, nesse caso, vi mais populismo na decisão do Congresso no que do comportamento do Executivo, que pelo menos no aspecto das contas públicas mantém ainda, né, a barra reta, a linha reta da responsabilidade fiscal, graças à equipe da Ministério da Economia, entre outros. Vamos para o nosso giro de notícias em um minuto, que nosso tempo aqui se esgotou. Novo auxílio emergencial, o pagamento começa na próxima terça-feira. Temos também o comércio internacional, que deve crescer 8% em 2021 e 4% em 2022, previsão da Organização Mundial do Comércio, e a Petrobras anunciou a recompra de até 3,5 bilhões de dólares em títulos globais, né? Temos, por último, aquela notícia do iFood, não vai dar tempo de dar, né? Mas o iFood também prorrogou as suas medidas de apoio para os restaurantes para mais 15 dias, né? O iFood, então, que continua ajudando os restaurantes que estão com dificuldade, né? E que utilizam os serviços da startup, reduziu as taxas para os estabelecimentos. Luan, telegráfico, que nosso tempo está se acabando aqui, o que você acha? Vai demorar ainda para que as empresas que trabalham em restaurantes, casas de show, baladas, etc., se recuperem, ou logo com a vacina a gente vai ter uma retomada rápida, porque o povo não aguenta mais ficar em casa, e vamos ter uma recuperação rápida das atividades, né, destas empresas, né, dessas empresas de entretenimento, de refeições, etc. Qual que é a sua visão sobre os próximos meses pós-vacina? Cenário muito desafiador, especialmente aí também o varejo, né, muito complexo, e não vai ser simples só com vacinação em massa que a gente vai conseguir recuperar isso tão a curto prazo, não. Acho que os próximos meses ainda vão ser muito difíceis. O governo tem anunciado aí, né, provavelmente vamos ter um novo programa de refis. Alguns estados já têm feito refis estaduais também para tentar, primeiro, melhorar a própria arrecadação, mas também ajudar aí nos balanços das empresas. Tem feito aí alguns programas de crédito subsidiado também. Enfim, isso aí para tentar, pelo menos, fazer com que as empresas, nesse momento mais agudo da pandemia, elas sobrevivam e possam aí, nessa retomada econômica, gerar empregos e a gente voltar a estimular a economia. Tomara, porque o setor de serviço, lembramos, é aquele que mais emprega, né, mais dá emprego no Brasil, né? Então é fundamental a retomada do setor de serviços no Brasil. Ibovespa hoje leve queda, 0,18%, 116.633 pontos, dólar menos 2,31%, R$ 5,62, SP500 alta de 0,36%, 3.972 pontos, e fixa alta de 0,53%, 2.846 pontos. Tivemos a maiores alta Equatorial, mais 8,39%, R$ 24,80, e maior baixa, e o Dux, menos 4,74%, R$ 26,71. Gente, por hoje é só. Eu queria agradecer muitíssimo o nosso querido Luan Sperandinho para ter participado da live conosco nesta quarta-feira. Muito obrigado, Luan, por ter estado conosco. Eu que agradeço aí a participação, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida aí, Instagram, a gente está aí à disposição. É isso aí, vamos que vamos ter com certeza o Luan mais vezes aqui conosco, né, participando nas lives, e muito obrigado a vocês que seguiram a gente aqui no YouTube e aqui no Instagram. Hoje o Instagram não deu problema, então sigam a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nosso canal do Suno Notícias, e nosso site suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais, e nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até amanhã. Muito obrigado. Até mais.